Eu tava aqui de boa, em posição fetal, quando eu me lembrei que hoje é o dia de um quadro incrível nesse canal. Humilde ou Desumilde? Roda a vinheta! No último Humilde ou Desumilde nós falamos sobre Liam Gallagher, da banda Oasis. Mas o quadro de hoje tá pesadíssimo, porque nós vamos falar e investigar a vida simplesmente do rei do rock, Elvis Presley. Mas antes de começar, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, porque dá trabalho pra fazer, pra que a gente espalhe a mensagem desse canal. Elvis Aaron Presley nasceu em 1935 na cidade de Memphis, nos Estados Unidos da América. Na sua infância pobre, ele cresceu cercado daqueles que eram rejeitados pela sociedade, os afro-americanos. É uma rejeição tão grande que é a mesma coisa de você entrar no Projac com a camisa do Bolsonaro. Mas a comunidade negra naquela época era muito unida e forte, e apesar de toda a perseguição e segregação, eles investiam pesado na cultura dele. E foi uma época muito importante para a música negra. Não à toa nessa época surgiram nomes como B.B. King, Ike Turner, Jojo Todinho. Cada um tem a lenda que merece, né? Mas diferente dos outros brancos, o Elvis ele gostava de estar com os negros. Ele gostava de consumir, inclusive, a cultura negra, principalmente nas igrejas pentecostais da época. E daí, inclusive, que veio o seu estilo de dança tão excêntrico, se balançando todo. Ainda bem que não foi na Igreja Universal, porque imagine como seria a dança dele. E apareceu o Exorcista. E aí o Elvis foi crescendo, e nessa mistura de cultura que nasceu o cantor Elvis Presley. Mas agora que a história começa a ficar interessante, porque a primeira demo que ele gravou foi tão ruim que o dono da gravadora, o Sam Phillips, não queria gravar de jeito nenhum a demo dele. Precisou a secretária do cara aproveitar quando ele saiu pra gravar a demo do Elvis. E olha que era pago. E mesmo assim o cara não queria, é muito ruim, velho. E realmente, como a gente pode ouvir aqui, ó. Shadows make me blue when it's weary day. O Elvis ele não impostava a voz ainda. Take my hands. Não é exatamente assim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas aí na segunda demo ele já gravou melhor, com a voz mais impostada. E aí sim, o Sam Phillips viu, tinha muito futuro aquela voz do cara, e aí fez um contrato com ele. O Elvis começou a impostar a voz dele, começou a colocar elementos da música negra. E aí show vai, show vem, o coronel Tom Parker descobriu o Elvis, começou a empresariar o Elvis Presley, convencendo os pais do Elvis a vender o contrato dele para uma gravadora realmente grande. E resumindo, o Sam Phillips, ele nunca ganhou tanto dinheiro com músico. Foi tanto dinheiro na época, na faixa ali dos 35 mil dólares, que ele investiu esse dinheiro em uma rede de hotéis que fez ele ganhar fortunas que os descendentes dele usufruem até hoje. Então aí já vai o primeiro ato de humildade do Elvis Presley, porque mesmo o cara rejeitando ele, o cara criticando a música dele, ele insistiu, ele foi humilde o suficiente para aceitar as críticas e ir lá, pagar, gravar de novo e insistir no sonho dele, numa coisa que ele acreditava, e ele foi melhorando realmente a voz dele, velho, porque realmente ele não cantava bem no começo. É quando você acredita no que você faz, todo mundo que está à sua volta ganha, até mesmo aqueles que não acreditam. Aí a apresentação vai, a apresentação vem, o Elvis foi levando cada vez mais a cultura black para os palcos, fazendo uma misturança e por fim levando aquela dança esquisita lá que ele via nas igrejas pentecostais e via nos bares também, onde tocavam blues, etc. E esse foi o grande diferencial do Elvis. E foi essa junção de estilos que chamou a atenção do coronel Tom Parker para levar ele pro topo das paradas, fazendo o Elvis se tornar uma verdadeira febre nacional e uma misturança de música jamais vista na época. Mas é claro que numa época de segregação racial, a dança do Elvis gerou muita polêmica, muitos boatos e muitas críticas também, né? Diziam que ele cantava como um negro e dançava como um negro, e que aquela dança era totalmente indecente e imoral. Quando a gente vê os vídeos, a gente vê que não tem nada a ver. É uma dança até boba, pra falar a verdade. Mas pode-se dizer que o Elvis Presley foi um dos primeiros cancelados da história, onde fizeram até campanha pra banir o cara de todos os meios de comunicação. Ou seja, tentaram humilhar o cara, velho. E a coisa escalou tanto que deram duas opções pro Elvis. Ou ele ia preso, ou ele ia pro exército, pra passar uma mensagem positiva pros jovens e refazer a imagem dele como um americano branco que não se misturava com essa gentalha. Ou você vai preso, ou você vai pro exército. E claro, ele preferiu ir pro exército. O Elvis foi pro exército, ficou uns 2 anos no exército, e foi lá que ele conheceu a mulher dele, mãe da única filha dele, da Lisa Presley. Ou seja, o exército trouxe coisas boas pro Elvis, mas também trouxe as drogas, porque foi lá que ele usou pela primeira vez drogas, porque ele trabalhava como vigia nas missões, e o superior deles dava drogas para eles se manterem acordados. E ele acabou se viciando, e quando voltou, foi ladeira abaixo. Ou seja, o que obrigaram ele a fazer, para dizer que ele era um bom rapaz, para dizer que ele era um bom cidadão, acabou destruindo a vida dele, porque lá foi pior
do que no próprio rock and roll. Esse cara é um poço de humildade, velho. O cara sacrificou a própria sanidade, o cara sacrificou a própria saúde pra poder agradar as pessoas e falar: não, olha aqui, eu sou um bom rapaz, não briguem, não me prendam. É humilde pra caralho. Após sair do exército, o Elvis precisava retomar sua carreira. E o que ele fez? A galera esqueceu de mim, eu preciso fazer algo que chame a atenção. Então ele refez completamente a sua imagem como um roqueiro de verdade e se sagrou como o rei do rock. Mas Elvis não esqueceu sua origem. Sempre que a coisa tava ficando feia, ou sempre que ele precisava ter mais criatividade, ele ia lá pro bar onde tava o Big King, onde estavam os outros negros que cantavam, que ele conhecia. Ele nunca abandonou as suas origens, ele nunca abandonou a origem da sua música, que era uma mistura da música negra com uma música branca. Ou seja, humilde pra cara. Outra coisa que a gente observa também na história do Elvis é que ele não via a fama como algo essencial, mas ele se importava demais com a imagem dele, com o que as pessoas iam pensar dele. Ou seja, o cara era humilde demais, velho. O cara era o rei do rock e tava preocupado com o que iam pensar dele, velho. Pera aí, velho. Pera aí, Elvis. Que humildade é essa, velho? Quando saiu do exército, o Elvis tinha perdido a mãe. E aí parece que ficou meio que um trauma na vida dele. Ele não namorava de jeito nenhum com uma mulher que fosse mãe. E se a mulher dele engravidasse e tivesse um filho, ele parava completamente de namorar com ela, de ter uma vida de casal com ela. Mesmo que continuasse casado, mas era meio que um trauma da vida dele. Não se sabe exatamente o que era isso. Era só um psicopata. Inclusive, esse foi um dos motivos, além das drogas, de levar a mulher dele a se separar dele. E aí é que tá outra coisa estranha, porque o Elvis ele só queria namorar com meninas de 15 anos. Ou seja, um vagabundo. Na verdade, na época, isso era meio que normal, né? Desde que com consentimento dos pais. Mas mesmo assim, um cara de 30 e poucos anos só queria namorar com meninas de 15 anos, não quer dizer que ele não seja humilde. Ele é só um pedó. Outra coisa bizarríssima é que Elvis gostava de ir para um cemitério ver embalsamento de corpos. Ou seja, um psicopata. Outra coisa interessante é que o Elvis também nunca foi muito apegado a dinheiro, propriamente dito. Tanto que ele perdeu muito dinheiro na vida dele, muito contrato burro, a ponto de no final da vida dele ele depender 100% dos shows pra ele se manter, porque ele não tinha mais nenhuma fonte de renda. Todo mundo tinha pegado tudo. É humildade demais, Elvis. E além disso, ele ainda gostava de presentear as menininhas de 15 anos que ele namorava com anéis de diamante, com carro zero, presentear a família também pra aceitar o namoro. É humildade demais, gente. Que isso, Elvis? Elvis. Não faça isso com sua vida, Elvis. E aí que entra uma parte bizarra, porque o Elvis ele foi praticamente escravizado pelo Tom Parker, o empresário dele. O cara levava 50% de tudo que ele produzia. Tudo que era dinheiro que o Elvis fazia, o cara levava esse 50%. Ninguém sabia ainda, depois quando descobriram foi um escândalo. E ele fazia o Elvis trabalhar o tempo todo e ganhando tudo, explorava ao máximo o cara, em vários contratos absurdos e abusivos assim. E o Elvis ainda tentava relevar quando falava com as pessoas sobre ele. Tipo, chegava a ser trouxa. Era tão humilde que chegava a ser trouxa. Que é isso, Elvis? Você é o rei do rock, Elvis. Se fosse o Axl Rose, jamais faria isso, Elvis. E nessa tentativa de agradar todo mundo, de preocupação com sua imagem, o Elvis acabou se viciando em drogas lá atrás no exército. E foram essas drogas que levaram ele a morrer em 77, com 42 anos, galera. 42 anos o cara morreu, simplesmente porque o corpo estava entupido de remédio, entupido de drogas, a ponto de que o médico falou que não sabia como que ele aguentava tanta droga junta. O cara usava droga pra tudo, usava droga pra ir no banheiro, usava droga pra dormir, usava droga pra acordar, pra comer. Ele foi encontrado morto no banheiro por causa de uma overdose de muitas drogas juntas, mas é claro que foi considerado um suicídio, já que ele já vinha tentando se matar anteriormente e vivia falando pra todo mundo que a vida dele era só dor e sofrimento. O cara era totalmente dependente de remédio e vivia dopado. Inclusive, nas últimas apresentações dele, ele mal conseguia ficar de pé. Ou seja, ele era tão humilde, queria agradar tantas pessoas que acabou se lascando por causa disso e morrendo por causa disso. É humildade demais da conta. Elvis teve uma vida curta e intensa e por se preocupar muito com sua imagem, tentar muito agradar os outros, acabou se lascando, se viciando, se tornando uma pessoa infeliz, cheia de vícios, cheia de hábitos estranhos, mas isso não anula a obra dele como rei do rock, porque ele foi responsável por essa mistura e pelo rock and roll que nós conhecemos hoje. É humildade demais da conta. Mas e você, o que você acha? Deixa aí nos comentários o que você acha. Deixa nos comentários também quem que você quer que eu fale aqui no próximo episódio. E não se esquece, claro, de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque dá trabalho pra fazer. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.